Olá pessoal, me chamo Momi. Estamos começando o segundo episódio da nossa série Personalidade e Transtornos Mentais. Para quem está chegando no canal agora do YouTube, eu sou o Momi. Além de músico, eu faço faculdade de psicologia e eu resolvi fazer um vídeo sobre personalidades e seus transtornos. Para quem está chegando agora, se inscreva e acompanhe o vídeo anterior para poder entender melhor todo o segmento. Primeiro a gente falou no vídeo anterior da questão do que é a normalidade, do que seria uma pessoa normal, o que é ser normal perante a questão dos sistemas psicológicos, e vimos que tem várias linhas de pensamento. E hoje, dando continuidade, a gente vai falar do eu, ou também em psicanálise conhecido como ego, ou em psicologia junguiana conhecido como self. E no caso da psicopatologia, pelo livro e a literatura proposta, eles usam a teoria do William James, eles vão falar de self também. Então, de novo, antes da gente chegar no transtorno em si, a gente tem que falar algumas peculiaridades para poder entender o conceito do transtorno da personalidade. E mais nada justo do que conhecer o que é o eu, o que é o você, o que você considera você. Então, a noção de eu, ou de self, de identidade e o domínio de personalidade, assim como os termos próximos como sujeito, caráter, tipos humanos, temperamento ou traços individuais, são termos que são usados demasiadamente sobreposta entre si. Quem estuda o tema tende a ficar confuso, pois as sobreposições e as definições são muito vagas e contraditórias. Por quê? Porque tem vários tipos de linhas de pensamento que vai falar o que é o eu. Se você pegar na psicanálise é uma, pegar em teorias comportamentais vai ser outra, dentro da psicopatologia vai ser outro, então existe sempre uma crítica aí entre escolas de pensamento, mas dentro da psicopatologia e pela literatura proposta, a gente vai acabar falando de uma determinada maneira de acordo com a tese do William James, que veio lá por 1884, se eu não me engano. Então, a origem e o desenvolvimento do eu, a constituição e a delimitação do que muitos psicólogos e psicopatólogos chamam de eu, como referido na introdução, se aproxima da visão psicodinâmica e psicossocial. Psicodinâmica geralmente são as teorias do Freud, Jung, onde há um dinamismo no psiquismo. E psicossocial é onde vai entrar a psicologia social, que o eu vai estar, você é você de acordo com o ambiente onde você vive. Estou simplificando, não é só isso. Então, o eu, segundo a literatura, se desenvolve na criança de uma forma progressiva, e ao longo dos primeiros anos de vida. A fim desse período, a imagem do eu torna-se mais nítida e consistente. A criança se torna apta, por exemplo, a perceber e representar os objetos autônomos e estáveis em sua mente. O autoconceito e a visão de si mesmo, como um ser relativamente autônomo e separado dos demais, vão de forma gradativa ficando mais claros e mais estáveis ao longo da vida. Mas volto a dizer, então, dependendo da teoria, já muda muita coisa. Uns vão falar que é antes da primeira infância, que é do 0 aos 3, outros falam que é depois. Então, quais são as noções de self, que o livro acabou usando o eu como self, seria para definir o estudo, Então, em psicologia, e de acordo com William James, o Pierre Janet, Carl Jung, entre outros, eles vão falar o quê? Que o self se refere-se não apenas ao corpo, e a traços psíquicos, mas também os sentimentos da relação referente à pessoa mais intimamente relacionada ao indivíduo. Então, por exemplo, o pai, a mãe, os amigos mais íntimos, filhos e até mesmo casos mais significativos para o sujeito. A casa onde vive, seus papéis sociais, mais plenamente incorporado em seu trabalho e profissão. Todas essas pessoas, papéis e objetos, por exemplo, que orbitam na esfera do self trazem emoção significativa e marcante quando se trata
de uma pessoa, quando se trata de uma pessoa muito ligada ao pai, à mãe, por exemplo, né? Se um deles falece, né, o self do indivíduo também morre, né? Quando tais pessoas muito próximas sofrem ou não alguma coisa, o self também acaba sofrendo. Então, o que acontece? Isso foi muito interessante para mim quando comecei a estudar psicologia, ficou bem marcante. Então, assim, o conflito que a gente tem com o nosso eu é o que faz a gente sofrer, né? Então, o que você tem também faz parte de você, né? O que você gosta, segundo esse tipo de abordagem, né? Que é uma abordagem psicodinâmica e psicossocial, né? Então, o que acontece? Você tem uma esposa. Essa esposa ou o marido, essa esposa ou esse marido, ele vai fazer parte do seu eu. Por isso que quando há um rompimento na relação, né? Se separação comum que acontece, ou quando se separam por questão de vida, um morre e outro não, há esse conflito no seu eu. Daí o sofrimento. É como se você perdesse parte de você, né? A mesma coisa no trabalho. Às vezes você é uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho, e aí você perde esse trabalho. Aí o que acontece? O mesmo processo, né? Você perdendo o seu trabalho, é como se você perdesse parte de você. Isso, claro, naquelas pessoas que acabam gostando do trabalho de tal forma que a vida deles acabam fazendo sentido só quando estão trabalhando, né? Então, é justamente isso, né? O eu não é só a pessoa em si, mas são todos os traços também sociais em volta de si, né? E materiais também. Então, William James ele propõe esse self dividido em 3 dimensões, né? O material, o social e o anímico, né? Então o que seria esse self material? Como eu acabei de falar, né? O self material ele é constituído principalmente pelo corpo, ou seja, seu corpo também. Se você começa a ficar machucado, ou se machuca, ou leva um tapa de alguém, esse eu seu entra em conflito, ou você foge ou você enfrenta. Por quê? Porque o seu corpo também faz parte desse eu, né? O que você chama de seu, né? Então, a parte mais interior e íntima do self, denominada corpo, né? No corpo nem tudo é igualmente self. Notamos bem, mas alguns órgãos ou partes como marcadamente significativos e mais nossos, como olhos, peles, cabelo e tal. Cabe assinalar que quando William James foi elaborando isso daí, né, também pôde constituir o self material as roupas, os adereços que o indivíduo usa no dia a dia, né? As pessoas mais íntimas, como família imediata e amigos mais próximos, podem também fazer parte desse self material. Pessoas mais íntimas temos muito mais relações e identificamos, e por causa disso a gente projeta e introjeta tão intensas pelo fato de achar que essas pessoas são nossas em si, né? Então, segundo essa linha de pensamento, as pessoas acabam sendo para esse self como se fosse algo nosso e não tão diferente. Claro, tem um envolvimento afetivo, né? Eu não sei se eu vou estar conseguindo passar de uma forma muito clara, mas não tão diferente de um material, um celular, uma casa, um carro, né? No sentido de você achar que aquilo é seu. Talvez, e aí a minha especulação, quando a gente sente ciúmes, né? Talvez a gente não sente ciúmes pela pessoa em si, mas a gente sente ciúmes porque a gente acredita quando tem a relação com alguém, né? A gente acredita que aquilo é nosso, né? E o fato de achar que aquilo é nosso, quando vem outro e pega aquilo que a gente acha que é nosso, entra nesse conflito com o nosso eu. Porque antes que aparecesse essa terceira pessoa, aquilo fazia parte do nosso eu. A partir que entra uma terceira pessoa, ocorre uma cisão, um conflito, e aí a gente sente como se perdesse parte da gente para outra pessoa, né? E como natureza humana de autodefesa, a gente vai ter 2 caminhos. Ou a gente vai deixar para lá e tentar entrar em outra relação, ou a gente vai se tornar agressivo e tentar lutar por aquilo que a gente acha que é nosso, né? Seria mais ou menos uma ideia, e aí, claro, foi uma especulação minha, né? Mas algo bem interessante de se pensar. Dentro também, eles vão falar do self social, né, que diz respeito a como somos reconhecidos pelos nossos pares e a sociedade em geral. No caso de James, ele diz que não somos apenas animais que gostam de estar perto de outros humanos,
temos de fato forte propensão e desejos a sermos notados, reconhecidos e valorizados pelas pessoas com que convivemos. Se ninguém nos notar, né, e reconhece ou não valoriza, podemos nos sentir arrasados, aniquilados, mortos em termos psicossociais. Ou seja, uma pessoa teria tanto selfies sociais quanto as pessoas, e um grupo que reconhece a forma diferenciada, né, atribuindo os papéis, capacidades e funções distintas. Um jovem, por exemplo, pode ter um selfie social em relação aos pais, outro selfie social em relação aos amigos mais próximos, e talvez outra relação a companheiros de trabalho. Cada selfie social ou eu social, com um determinado contorno, com a sua fama, por exemplo, prestígio e desprestígio, pode criar expectativas positivas, negativas, funções e qualidades, né? Então, é outro processo, né? Então, quando ele separa para o self social, o seu eu social, né? Se caso você não se sente reconhecido dentro do seu grupo, né, você acaba ficando triste. Por quê? Porque você pega aquele grupo e você incorpora aquilo ao seu ser, né? Um exemplo, um time de futebol, né? De repente você torce para um time N, quando você vê outro time falando alguma outra pessoa que fala do seu time, como você pega aquele grupo de pessoas que simbolicamente representam o seu time, você se sente ofendido, né? E cria uma cisão no seu self social, no seu eu social. E aí, de novo, como ser humano, você vai ter duas saídas: ou você vai fugir dessa agressão para não ter problemas, ou achar que o outro é mais forte, ou você vai partir para a agressão. Digo de novo, claro, esse é meu ponto de vista, né? Uma especulação minha. Mas tem também bastante lógica, porque você vai achar que o outro com o self social do outro, aquilo que representa o outro, é melhor do que o seu, né? E ele também vai falar do self anímico, né? Que seria a questão psicológica, né? Em si, né? Então, ele é subjetivo, no caso, é algo interior de uma pessoa, um conjunto de faculdades e disposições psíquicas, ou seja, sensibilidade, afetividade, a cognição, que no caso seria pensamento superior, memória, né? Conscientes, e aqui ele usa inconsciente, porque ele vai pegar essa linguagem psicanalítica, mas poderíamos falar também de a função consciente, da faculdade consciente e memórias profundas, né? E aí o que acontece, né? Ele fala o quê? Segundo James, o self anímico é vivenciado como uma dimensão mais íntima e interior de uma pessoa, né? Em oposição ao mundo exterior. Não importando, diz o autor, esse é o núcleo central do self. A substância, ele colocou como espiritual, porque é a época dele, né? Quando ele viveu, né? Acabar falando muito de espiritualidade, mas se a gente for trazer para a academia, a gente não vai usar esse termo de substância espiritual, tá? A gente poderia usar substância interna, subjetiva, tá? Isso dentro da academia científica, tá? Ele usa no livro texto substância espiritual por causa da época dele, e talvez porque o autor também acreditava nessa forma de encarar a subjetividade, né? Do psicológico humano, né? Então, gente, para a gente finalizar, o que eu acabei falando, né? Então, a gente tem o nosso eu. Antes de a gente entender a personalidade, a gente tem, de acordo com as pesquisas, né, e formulada por vários tipos de escolas de pensamento para entender melhor a psique humana, a gente teria um self ou um eu, né, que é a identidade, né, que um sujeito tem, né, que molda o seu caráter, seus temperamentos, seus traços individuais, e que também há muita crítica e confusão, porque cada escola de pensamento pode falar alguma coisa. E esse eu, ele nasce ao longo da vida, né? Agora, em que fase? Na primeira infância, dos 0 aos 3, dos 5 aos 7 na segunda, dos 7 aos 11 na terceira, ou na adolescência? Na adolescência, acredito que é bem antes da adolescência, mas vamos imaginar que fosse também na adolescência. É algo de controvérsia e algo de pesquisa até hoje, né? Então, segundo a literatura, esse self ele é dividido em 3, né?
Então, o self é a soma total de tudo aquilo que podemos chamar que é nosso seu, ou seja, pode ser pessoas, pode ser material, pode ser seu grupo social, e aí ele separa em três: o self material, ou seja, tudo que está fora de você, seus pais, seus amigos, e daí que acontece quando vem o luto, você sofre porque é como parte de você também morresse. E tem o self social, né, que daí seria isso, e o self anímico, que seria a subjetividade, ou seja, as questões do sistema psicológico, afetividade, que poderia ser questão neurofisiológica e hormonais, que vai mexer com essa afetividade, as vontades, os desejos, e a memória e os pensamentos superiores, né? Por hoje é isso, espero ter ajudado, né, como posso dizer, a elucidar mais, e no próximo episódio a gente já vai começar a falar da personalidade em si, o que é personalidade. Agora a gente tem uma noção do que seria a normalidade, o que seria o eu, e agora no próximo vídeo, semana que vem, a gente vai falar das personalidades em si. Muito obrigado e até o próximo vídeo.